nome é Diego e trabalho como carcereiro numa penitenciária de segurança máxima no interior do país. Já passei dos 40, fui fuzileiro na juventude e, por conta de uma lesão, acabei migrando para a vida dentro dos muros. Não é um lugar fácil, mas com quase 30 anos de profissão, aprendi a lidar com barulho, violência e mentira. Sempre fui descrente de qualquer história que envolvesse o sobrenatural. Na prisão, tudo que não se explica logo, o pessoal resolve batizando de assombração. Mas existe uma ala que ninguém encara de frente, a de isolamento. Ali, a gente chama de solitária. E dentro dela, existe uma cela específica, a de número 3, que virou espécie de lenda entre os presos e até entre alguns guardas mais antigos. Eu, particularmente, sempre disse que era conversa fiada, que o que acontecia ali tinha explicação simples. Quem ficava sozinho demais, trancado no escuro, acabava enlouquecendo. Só que, ano após ano, vi o mesmo padrão se repetir. Qualquer preso que passava uma noite na Solitária 3 saía transtornado. Muitos saíam gritando, se cortando ou passavam dias sem falar. A gente ria, dizia que era eco da própria mente. Eu mesmo já falei isso incontáveis vezes. Só que chegou um ponto em que deixei de achar engraçado. Foi numa madrugada de terça-feira. Eu estava de plantão, acompanhando o monitoramento das câmeras. Não era novidade ouvir relatos dos detentos jurando que alguém cantava na cela 3 durante a noite. Um canto feminino, suave, arrastado. Nunca ninguém conseguiu gravar ou comprovar nada. Quem dizia ouvir ou estava em surto ou queria atenção. Pelo menos era assim que eu justificava. Naquela noite, porém, ouvi pelos corredores guardas comentando que um interno estava se batendo contra as grades, dizendo que não aguentava mais o canto da mulher. Fui até a sala de segurança e fiquei observando pela câmera da cela 3. O preso estava no chão, apoiado contra a parede. De repente, ele começou a balançar o corpo para frente e para trás, murmurando baixo, quase como quem acompanha uma melodia. Aos poucos, aquilo virou um canto. Só que não era português. Também não era espanhol, inglês, nada que eu reconhecesse. Era um amontoado de sons que pareciam sair de algum lugar muito fundo da garganta. Ele revirou os olhos e eu vi o branco exposto enquanto sangue escorria pela boca. Foi a primeira vez em 30 anos que senti meu estômago virar dentro da farda. Os outros carcereiros foram até a cela, mas quando abriram a porta, o interno já estava convulsionando. Tentaram conter, chamaram equipe médica, mas nada adiantou. Em poucos minutos, morreu ali mesmo, caído no chão da Solitária 3. Fiquei com aquilo preso na cabeça. Durante o relatório, ninguém mencionou o canto, só hemorragia, surto, óbito. O protocolo não permite espaço para a subjetividade. Mas eu vi, eu escutei. Não havia música, não havia rádio, não havia ninguém além dele. Naquela noite, quando tudo terminou, não consegui dormir. E no dia seguinte, pela primeira vez, não tive coragem de repetir a frase que usei a vida inteira. É só eco da mente. Depois da morte daquele interno, a Solitária 3 ficou lacrada por uma semana. Oficialmente, era para manutenção. Na prática, era só para dar tempo dos superiores ajeitarem o relatório e tirarem qualquer menção esquisita do meio da papelada. Quando liberaram de novo, começaram a usar a cela outra vez, como se nada tivesse acontecido. Foi nesse ponto que a coisa mudou para mim. Antes eu conseguia rir, ironizar, dizer que era fraqueza da mente. Mas depois daquela madrugada, eu não tinha mais esse conforto. Eu vi o olhar do preso, eu vi o sangue e, principalmente, eu ouvi aquele canto. Só que ninguém, além de mim, parecia ter ouvido. Nem os colegas que estavam no corredor, nem o médico que atendeu o homem, nem o pessoal da direção. Só eu! Isso me corroeu por dentro. Nas semanas seguintes, os relatos voltaram. Presos saíam da Solitária 3 dizendo que não aguentavam a voz da mulher.
Alguns pediam transferência de pavilhão só para não ter que cruzar mais aquele corredor. Os guardas, como sempre, riam. Diziam que a solidão faz brotar demônios até na cabeça mais dura. Eu não ria mais. Teve uma madrugada em que não aguentei. Eu estava sozinho na ronda e decidi parar diante da porta da cela 3. Ela estava vazia naquele momento. Encostei a testa na grade só para ouvir. O bloco inteiro estava em silêncio. E ainda assim, por poucos segundos, um som baixo e arrastado atravessou a porta de ferro. Não eram palavras. Era uma melodia feminina, lenta, que se perdia no ar como se viesse de muito longe. Eu dei um passo para trás, sem nem perceber. E então, o som parou. Na manhã seguinte, perguntei aos colegas se alguém tinha ouvido. Todos negaram. Um até riu, achando que eu estava entrando na mesma onda dos presos. Eu não insisti. Passei dias remoendo aquilo, até que um novo interno foi jogado lá dentro. Jovem, condenado por homicídio, cheio de tatuagens. A gente costuma brincar que o isolamento dobra até os mais valentes. Mas eu já não via graça. Na primeira noite dele na cela, sentei na sala de câmeras e fiquei observando. Meus olhos ardiam de tanto fixar a tela. Às 3 da manhã, vi o rapaz se levantar e ficar parado no meio da cela. Ele olhava para cima, como se tivesse alguém em pé no teto. A boca começou a se mexer. Sem som no monitor, não dava para ouvir nada, mas eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Estava cantando. Eu desliguei a tela. Na manhã seguinte, quando abriram a cela, encontraram ele com o corpo todo riscado. Não usou lâmina, não tinha como. Riscou a pele com as unhas até sangrar. Repetia baixinho que precisava parar de acompanhar o coro. Foi levado para a enfermaria e depois para outro pavilhão. Nunca mais voltou ao isolamento. O que ninguém comenta é que naquela mesma noite, enquanto eu observava pela câmera, ouvi nitidamente o mesmo canto nos alto-falantes da sala, como se o som tivesse atravessado a imagem. Fechei os olhos e tentei ignorar, mas a voz continuava. Eu pensei que estava ficando doente. Uma semana depois, não consegui mais evitar. Quando mandaram limpar a cela 3, me ofereci para acompanhar. Não era obrigação minha, mas fui junto. Entrei com máscara e luvas, como manda o protocolo. A cela era só concreto frio, cama de ferro e privada, mas o ar parecia pesado, parado. Enquanto os 2 presos da faxina esfregavam o chão, eu fiquei imóvel no canto, prestando atenção em cada ruído. Foi ali que aconteceu. De repente, uma melodia suave atravessou o ambiente. Vinha de dentro, mas não tinha ponto de origem. Não era alto, era quase um sussurro. Os 2 presos pararam de esfregar, olharam um para o outro e depois seguiram o trabalho como se nada tivesse acontecido. Eu percebi então que eles não tinham ouvido nada, só eu. O som durou poucos segundos, mas o bastante para gelar meu corpo inteiro. Saí da cela sem dizer uma palavra. Desde então, me recuso a me aproximar, mas não adiantou. A voz começou a me perseguir. Primeiro, apenas no trabalho. Eu andava pelos corredores e jurava ouvir um trecho de canto vindo de longe. Depois, fora da prisão. Um dia, voltando para casa, dirigindo no silêncio da noite, senti o som se infiltrando no carro. Era baixo, mas estava lá no mesmo tom, na mesma cadência arrastada. Parei o veículo no acostamento, desliguei o motor, fiquei ouvindo o vento. Não havia nada. Mas na minha cabeça, o canto continuava. Naquele momento percebi que não importava se eu pedisse aposentadoria, se largasse tudo. A cela 3 já tinha me marcado. Tenho quase 30 anos de profissão. Já vi colegas serem esfaqueados, já encontrei presos enforcados no banheiro, já precisei usar força bruta para sobreviver a rebeliões. Mas nada, absolutamente nada, me abalou tanto quanto aquela voz. Não sei se vou conseguir me desligar disso algum dia.
O que me atormenta não é o que acontece dentro da solitária. É o medo de que, quando eu finalmente sair daqui, quando não tiver mais uniforme nem arma, essa voz continue comigo, que ela não pertença à prisão, que na verdade pertença a mim agora. E esse é um peso que não sei se vou aguentar carregar. A pior cela da cadeia não é a que tem mais barata nem a que fica perto do ralo entupido do banho de sol. É a que fica em silêncio. Eu já tinha rodado umas 4 celas desde que fui preso por receptação, porque sempre colocavam a gente no lugar que sobrava. Às vezes sozinho, às vezes com 3, 4 caras no mesmo buraco. Mas o pessoal que já tinha tempo de cadeia vivia dizendo que tinha uma cela que ninguém mais queria cair. A 209. Eu não era muito de dar ouvidos para conversa de detento até o dia que fui parar lá. Tinha me metido numa briga idiota por causa de um cigarro. O outro cara me acusou de roubo e só porque eu não quis abaixar a cabeça, a coisa virou empurra-empurra. Me botaram no castigo primeiro, mas depois resolveram me tirar de vez da ala comum. Foi aí que me jogaram na 209. Logo que entrei, senti o baque. A cela era igual às outras, mas o clima, não sei explicar. Cheiro de mofo, pedra fria, sem ventilação, sem aquele barulho típico do pavilhão. Nem mesmo o som abafado das outras celas chegava direito. Parecia que tudo morria ali dentro, até o som. Fiquei encostado na parede com o cobertor nas costas, ouvindo o eco da minha própria respiração. Estranho como o tempo muda quando a gente está sozinho. 1 minuto vira 1 hora e o pensamento vira barulho. Naquela primeira noite, não consegui dormir. Tentei deitar, mas o cimento parecia vibrar, como se tivesse um gerador escondido debaixo da cela. Um zumbido contínuo que no começo achei que fosse da minha cabeça. Mas era pior. Era voz. Uma voz baixa, rouca, que começava por volta das 3 da manhã. Não sei como sei que era 3, mas meu corpo inteiro sabia, sempre naquele mesmo horário. Rezava, não em espanhol, não em nada que eu entendesse. Era como um latim arranhado, com as palavras mastigadas. Eu ouvia claramente miserere nobis, libera me, sempre as mesmas, como se tivesse uma missa acontecendo no fundo da cela, mas sem padre, sem ninguém. Me encolhi no canto, achando que ia passar, que fosse algum guarda com mania de religião, algum som vazando das caixas de som da penitenciária, qualquer explicação. Mas no fundo, eu já sabia que era dali mesmo, da cela. Na manhã seguinte, fui até a grade pedir para sair. Não fiz escândalo nem nada. Só pedi transferência. Disse que estava ouvindo coisa, que talvez fosse problema de cabeça. O carcereiro riu. Já começou cedo. Ninguém aguenta 1 semana aí. Ele disse assim mesmo e foi embora. Na hora não entendi. Mas quando fui pro banho de sol, comentei com um dos caras que dividia a cela comigo antes. O apelido dele era Ganso. Meio velho já, uns 60 anos. E tinha aquele olhar de quem já viu de tudo. Ele não riu. Só abaixou a cabeça e disse: o último que ficou lá se enforcou com o lençol. Ficou sabendo da filha 3 dias depois do enterro. Esqueceram de avisar. Fiquei sem saber o que responder. Gaguejei mas como? E ele só completou: o advogado não apareceu. Quando veio, trouxe a notícia fria. A menina foi atropelada. O cara entrou em parafuso. Amarraram lençol no cano e acabou. Desde então, quem entra na 209 não dura. Perguntei se era verdade aquilo de rezar. Ele engoliu seco, ajoelhado, sempre com as mãos nos ouvidos. Quem vê não esquece. Na 3ª noite, eu comecei a cobrir a cabeça com o travesseiro, tentando abafar a oração. Mas parece que quanto mais você tenta fugir, mais perto ela chega. Era como se a cela fizesse eco só para dentro de mim. No 4º dia, comecei a repetir a prece, baixinho, quase sem perceber. A mesma entonação, a mesma cadência, e eu não sabia o que estava falando.
Nunca aprendi latim, mas meu corpo sabia, minha boca sabia. Depois de uma semana, não precisei mais da voz para repetir. Ela já estava dentro de mim, e ainda assim não pedi para sair. Acho que no fundo eu achava que merecia estar ali, que eu também tinha deixado alguém para trás. Minha filha não morreu, mas faz 6 anos que não vejo. Nem sei se me reconheceria se me visse na rua. Talvez o cara da cela antes de mim também pensasse assim. A cela ficou diferente depois do 8º dia. A voz já não parecia mais vir de fora. Era dentro da minha cabeça. Um ruído que às vezes surgia até de manhã. Comecei a esquecer o nome dos dias. Passei a ter medo da luz. E uma noite, acho que era domingo, eu vi. Não com os olhos. Não da forma que você vê uma pessoa andando pelo corredor. Era como uma sombra que se recorta no escuro, mas que só aparece quando você fecha os olhos. E ali estava ele, ajoelhado. Não se mexia, só tremia, com as mãos tapando os ouvidos, e rezava. Naquela noite eu não dormi. Só fiquei acompanhando a prece, sem parar. E quando amanheceu, eu ainda estava ajoelhado também, espelhando o gesto, o ritmo, sem saber o que fazia. Quando o guarda passou para fazer a ronda, me viu assim e não disse nada. No banho de sol, Ganso só olhou para mim e falou: "Tu tá ficando igual." Eu não retruquei, nem consegui abrir a boca. Fiquei mais 5 dias naquela cela antes de receber a transferência. Quando assinei a papelada, o diretor me perguntou se estava tudo certo. Tentei responder, mas não saiu som. Me dei conta ali que fazia tempo que eu não falava. E não falei mais. Fui transferido para outra ala, um pouco mais ventilada, com 2 companheiros de cela. A mudança devia ter me aliviado, mas parece que o que tinha grudado em mim na 209 veio junto. Os 2 caras com quem dividiam o cubículo eram gente boa. Um era de Querétaro, outro de Celaya. Fumavam escondido e falavam besteira o dia inteiro. Riam, mas eu só ficava sentado no canto da cama, ouvindo. Até me perguntaram uma vez se eu era mudo. Eu fiz que não com a cabeça. Depois disso, me deixaram quieto. No 3º dia, de madrugada, comecei a murmurar de novo. A mesma oração. O de Celaya acordou assustado e perguntou se eu estava rezando. Eu não respondi. Só olhei para ele e voltei a repetir o que minha boca já sabia fazer sozinha. Eles riram. Disseram que era doido, mas a verdade é que eu nem ouvi direito. Eu não estava mais ali. Porque quando a voz vem, ela não chega como som. Chega como dor no estômago, um aperto no peito, um aviso que vem de dentro, como se a cela tivesse se alojado entre os meus ossos. Uma semana depois da transferência, o psicólogo do presídio veio conversar comigo. Disseram que ele passava uma vez por mês em cada ala, perguntando como os presos estavam. Burocracia, para assinar papelada. Mas quando ele me chamou na salinha, a primeira coisa que ele disse foi: "Te tiraram da 209, né?" Eu só balancei a cabeça. Ele ficou me olhando por um tempo e, sem tirar os olhos de mim, falou: "Tem uns que saem de lá e não voltam mais para o convívio. Vão direto para o setor de observação. Um já arrancou a língua, outro se queimou com o fogão improvisado da cozinha. Um terceiro ficou escrevendo com sangue na parede. Você é o único que saiu andando e quieto." Perguntou se eu queria conversar. Falar qualquer coisa. Entregar bilhete, sinal, um barulho, o que fosse. Mas eu não fiz nada. Nem queria. Naquele ponto, falar parecia desrespeito. Como se abrir a boca para qualquer coisa que não fosse oração. Fosse quebrar um pacto que eu nem sabia que tinha feito. No pátio, o Ganso veio me ver de longe. Não falou nada também, só acenou com o queixo. Tinha nos olhos aquele mesmo aviso que eu não entendi direito da primeira vez. Na 3ª semana, fui chamado na enfermaria para avaliação. Pressão estava normal, pulso normal. Mas a médica perguntou por que eu andava com o pescoço rígido. Achei estranho, nem tinha percebido.
Mas quando tentei virar a cabeça, doeu. Ela mandou fazer raio-x. Não acharam nada, só tensão, músculo travado. Ela disse que era ansiedade, mas eu sabia o que era. Toda vez que eu deitava, sentia que alguém ainda estava ajoelhado perto da cama, com a cabeça baixa, como se rezasse pelos dois, por mim e por ele. E aquela presença não saía do canto. Nem gritava, nem assustava, só ficava, como se estivesse esperando que eu fizesse o mesmo que ele, ajoelhar, cobrir os ouvidos e continuar. Aos poucos, meus colegas foram se afastando. Começaram a pedir para me trocar de cela. Um deles disse que eu ficava murmurando dormindo. Outro disse que acordei uma vez no meio da madrugada e fiquei olhando para a parede por horas. Eu não lembro, ou não quero lembrar. No fim, me deixaram num cubículo isolado, sem ficha médica, sem justificativa oficial, só porque era mais fácil e mais seguro. Fiquei ali os últimos 4 meses da pena. Nenhum incidente, nenhuma palavra, só oração e silêncio. Quando chegou o dia de ir embora, chamaram meu nome no alto-falante. Eu demorei alguns segundos para levantar. Não porque não queria sair, mas porque parecia errado. Como se eu estivesse deixando alguém sozinho ali. O carcereiro me esperava com a papelada. Disse que era bom me ver indo embora, que com sorte eu não voltava. Eu assinei o nome. Ele perguntou se queria dizer alguma coisa, avisar alguém, mandar recado. Eu balancei a cabeça. Ele fechou a pasta, bateu nas costas e me liberou pelo portão. O sol do lado de fora me pegou de surpresa. Doía no rosto, como se a pele tivesse esquecido o que era luz. Uma assistente social me acompanhou até a rodoviária. Disse que o Estado oferecia uma passagem. Perguntou se eu tinha para onde ir. Eu balancei a cabeça de novo. Mentira, eu não sabia. Só sabia que minha cabeça ainda carregava o peso da 209. E que todas as noites, sem falta, entre 3 e 4 da manhã, eu ainda acordo com os lábios se movendo sozinhos. Mesmo agora, mesmo longe. Meu nome é Teresa e trabalho há quase 20 anos como técnica de enfermagem no Presídio Estadual de Recife. Tenho 51 anos, sou mãe de 2 filhos já adultos e mesmo depois de tudo o que vi nesses anos, continuo sendo uma mulher de fé. Não vou citar nomes, nem de colegas, nem da instituição, mas quem trabalha em sistema prisional no Brasil sabe exatamente do que estou falando. O que eu quero contar não é um caso médico em si, nem algo que eu tenha estudado em curso ou treinamento. É uma lembrança que ficou comigo e que não consegui mais esquecer, apesar do tempo. Quando entrei para a ala médica, ainda era jovem e tinha aquele ímpeto de querer ajudar todo mundo. Achava que meu papel era o de trazer cuidado num lugar onde quase não havia espaço para a humanidade. Mas com o passar dos anos, aprendi rápido que dentro do presídio certas coisas simplesmente não eram feitas. Muitas fichas médicas somem. Muitos atendimentos não são registrados. Presos que chegam passando mal de madrugada, muitas vezes ficam esperando até amanhecer para serem vistos. Alguns não resistem. No começo, eu me revoltava. Cheguei a discutir com supervisores, a insistir em preencher fichas de óbito, a anotar sintomas e tentar que fossem encaminhados para hospitais. Mas logo percebi que nada disso adiantava. Eu era chamada de problemática e mais de uma vez ouvi que se quisesse continuar ali, precisava fechar os olhos. Com filhos para criar e contas para pagar, acabei fazendo o que quase todo mundo faz: cumprir o plantão, anotar o que mandavam e ficar em silêncio. Não que eu não sentisse nada. Cada vez que um interno morria sem atendimento, eu voltava para casa carregando um peso enorme. Mas fui engolindo esse peso ano após ano, como muitos fazem, até a noite em que houve a queda de energia. Era madrugada e eu estava de plantão sozinha na enfermaria. Isso já era comum.
Muitas vezes ficamos apenas um técnico e um vigia na ala, e naquela noite o vigia tinha sido chamado para outro bloco. Eu estava revendo medicações no armário quando de repente tudo apagou. Não foi só a luz do corredor. O sistema inteiro caiu. O gerador demorou uns minutos para acionar. Fiquei parada com a prancheta na mão, tentando me acostumar com o breu. Quem trabalha em presídio sabe que a escuridão ali é diferente, pesada. De repente, comecei a ouvir um som metálico. Não era um estalo qualquer. Eram batidas ritmadas, como se alguém estivesse se debatendo contra uma grade ou uma maca. O barulho vinha do ala D, que é a cela médica. Lá só ficam presos em observação quando chegam de algum atendimento ou estão em crise. Mas eu mesma tinha trancado aquela porta mais cedo, depois de verificar que não havia ninguém internado naquela noite. Não havia entrada registrada, nenhuma ficha aberta. Mesmo assim, as batidas continuaram cada vez mais fortes, como se alguém estivesse chutando os ferros da maca. O som ecoava no corredor escuro. Tentei me convencer de que era algum cano estalando, mas já tinha visto aquilo antes e sabia diferenciar. Quando o gerador acionou, peguei coragem e fui até a porta da cela médica. Ao abrir, senti o cheiro forte de ferro, cheiro de sangue fresco. Uma das macas, que ficava encostada na parede, tinha marcas vermelhas na parte onde prendemos as correias de contenção. O tecido estava úmido, como se alguém tivesse se ferido ali minutos antes. Mas não havia ninguém. Eu sabia que aquela maca estava limpa no início do plantão. Eu mesma tinha passado álcool e preparado tudo. Saí dali tentando me convencer de que tinha visto errado. Mas passei o resto da noite sentada, sem conseguir fechar os olhos. No dia seguinte, comentei por alto o que tinha visto. Uma colega mais antiga apenas balançou a cabeça e disse para eu não procurar problema. Mas um enfermeiro mais velho, que já estava perto de se aposentar, acabou me puxando de canto e contou algo que até então eu não sabia. Disse que anos atrás, naquela mesma maca, um preso tinha morrido durante uma convulsão. Ele estava em abstinência, amarrado porque havia tido um surto. Chamaram pelo médico e pelo supervisor, mas os dois estavam dormindo em uma sala ao lado. O rapaz se debateu por quase 1 hora. Quando abriram, já estava roxo. Esse mesmo enfermeiro me revelou que um dos responsáveis naquela noite era o meu antigo supervisor. Aquele que tantas vezes me mandou calar a boca. Aquilo caiu sobre mim como uma pedra. Eu mesma tinha aprendido a abaixar a cabeça com ele. E agora entendia o motivo do silêncio de tanta gente. Pensei que isso explicava o que eu tinha visto. Talvez fosse apenas o peso da história, que agora eu conhecia. Mas a verdade é que não parou por aí. Na noite seguinte, voltei para o plantão. Fiz tudo como sempre. Medicação, limpeza, fechamento do ala D. Fiquei sozinha de novo. E pouco depois das 2 da manhã, ouvi o mesmo barulho metálico. Só que dessa vez não eram batidas. A maca inteira balançava, como se alguém tivesse acabado de se debater amarrado ali. Eu me aproximei até a porta com o coração disparado, e foi quando ouvi meu nome. Não de forma nítida, mas um sussurro arrastado, mal pronunciado, como se a boca de quem falava não conseguisse formar as sílabas direito. Ainda assim, reconheci. Era o meu nome. Senti minhas pernas fraquejarem. Me afastei sem abrir a cela, sentei na escada de emergência e fiquei ali até amanhecer. Na segunda-feira seguinte, pedi transferência. Fui clara, não queria mais cumprir plantão na enfermaria do ala D. Não expliquei o motivo, só disse que não me sentia bem ali. Para minha surpresa, não houve resistência. Acho que não fui a primeira a fazer esse pedido. De lá para cá, nunca mais passei naquele corredor. Ainda trabalho no sistema prisional, mas em outra área. Só de lembrar da maca balançando sozinha e do meu nome sendo chamado, já me dá calafrios. O que sei é que aquele preso morreu sem atendimento e que a omissão matou ele tanto quanto a doença.
O que se manifesta ali não é só espírito, é a lembrança de tudo que foi ignorado. Eu mesma aprendi a ignorar muita coisa, até que aquela cela me mostrou o que significa fechar os olhos. Nunca mais esqueci. Meu nome é Gerson, tenho 61 anos e trabalhei boa parte da minha vida como agente penitenciário em Bangu, no Rio de Janeiro. Não é fácil resumir o que foram aqueles anos, porque prisão não é só cadeia, é um ambiente inteiro que fica dentro de você. Até hoje, já aposentado, ainda carrego manias e barulhos que não consigo esquecer. Não falo aqui de rebelião ou de tiroteio. Estou falando de coisa pequena, detalhe. Às vezes, é isso que fica na memória. Durante um tempo eu fiquei responsável pela ala das visitas. Era uma função considerada tranquila, porque não tinha contato direto com o bloco de cela, mas tinha seu peso. As famílias chegavam cedo e cada visita era uma novela à parte. Mãe chorando, mulher batendo boca, criança que não entendia nada e ficava agarrada no braço do preso até ser puxada embora. Eu vi de tudo ali. E aprendi rápido que a ala da visita não era só um encontro familiar. Era ali que se resolvia muito do que sustentava a vida dentro da prisão. A comida que entrava, a notícia de fora, às vezes droga escondida, às vezes celular. E também era o único lugar onde o preso podia se sentir gente de novo, ainda que por uma hora. Não era fácil administrar. Atrás desse setor tinha um banheiro pequeno, exclusivo para servidor. Era coisa simples, uma pia privada, uma lâmpada fluorescente pendurada. A princípio, nada demais. Mas foi ali que um detalhe começou a me incomodar. Isso começou por volta de 2013. A lâmpada daquele banheiro passou a apagar sozinha. Não era sempre, mas o horário era quase marcado. Entre 11h58 e 12h05, como se tivesse cronômetro. Eu achava que era fio desencapado, coisa velha. Troquei lâmpada, chamei eletricista da manutenção, nada adiantou. Sempre no mesmo intervalo, a luz apagava. E o mais curioso, às vezes ela acendia sozinha minutos depois. Outras, só voltava quando acabava o horário de visita. No começo a gente ria disso. Colega dizia que era tomada puxando energia do além, aquele tipo de piada de servidor para aliviar. Eu também tentei não dar bola. Só que aquilo se repetia toda semana. E quanto mais você ignora, mais parece que aquilo começa a se impor. Até que um dia, precisei usar o banheiro justo nesse horário. Entrei, fechei a porta e a lâmpada apagou em cima da minha cabeça. Escuridão total. E foi nesse instante que eu ouvi. Não foi voz, não foi grito. Foi aquele som abafado de alguém tentando não chorar. Um fungado arrastado, misturado com soluço contido. Coisa que qualquer um reconhece, porque todo mundo já segurou o choro alguma vez. Era isso. E vinha de dentro, do espaço pequeno onde eu estava sozinho. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber se acendia o celular ou se saía correndo. No fim, abri a porta às pressas e deixei o banheiro para trás. Não tinha coragem de olhar para trás. Naquele dia, eu não voltei mais lá sozinho. Passei a só entrar acompanhado de outro colega. E mesmo assim, quando o relógio chegava perto de meio-dia, ninguém queria estar naquele banheiro. Virou regra silenciosa. Anos depois, já perto da minha aposentadoria, um agente mais antigo comentou comigo, como quem larga uma lembrança sem querer. Aquele banheiro aí, nos anos 90, era usado para revista íntima forçada, antes da lei mudar. Falou com naturalidade, como se fosse só um detalhe histórico. Mas para mim, foi um soco no estômago, porque de repente, aquilo fez sentido demais. O horário, o choro abafado, a sensação ruim, era como se aquele espaço tivesse guardado tudo o que foi feito lá dentro. Eu nunca acreditei que fosse só fio mal instalado.
E depois que soube daquilo, comecei a entender que algumas coisas não param de acontecer, mesmo depois que acabam. Desde então, sempre que escuto alguém chorando num banheiro, qualquer banheiro, eu fecho a porta devagar. Não porque penso que vou ver alguma coisa, mas porque aprendi que tem barulho que não precisa ser ouvido de novo. Eu continuei trabalhando na ala das visitas até ser transferido de setor, e mesmo depois que deixei aquele banheiro para trás, a lembrança não me abandonou. É curioso como, numa prisão, os grandes acontecimentos do fuga, rebelião, morte, muitas vezes passam e você acaba contando como se fosse história de jornal, mas certos detalhes pequenos grudam na cabeça e nunca mais saem. O banheiro da visita era um desses detalhes. Eu evitava comentar com os colegas, porque ninguém gosta de parecer impressionável dentro de cadeia. Agente penitenciário tem essa mania de vestir uma casca dura, como se nada abala. Mas a verdade é que todo mundo carrega alguma coisa. E esse banheiro não era só coisa da minha cabeça. Vários colegas também notavam que a luz tinha vida própria. Uns riam, outros diziam que era a fiação antiga. Mas nenhum queria ser o azarado de estar lá dentro perto do meio-dia. Teve uma vez que um amigo de plantão, chamado André, entrou no banheiro pouco antes de encerrar a visita. Quando saiu, estava branco. Não falou nada. Só voltou para o posto dele calado. Mais tarde, já no fim do expediente, puxei assunto. Perguntei o que ele tinha visto. Ele não quis falar muito, só disse que ouviu um barulho ruim. A partir desse dia, ele também nunca mais entrou lá sozinho. É nessas horas que você percebe que não é só paranoia. Se fosse invenção minha, ninguém mais sentiria nada. Com o tempo eu fui ligando os pontos. Nos anos 90, quando ainda havia revista íntima forçada, muita coisa se fazia sem critério. Era humilhação institucionalizada. Se alguém decidisse que a mulher de preso estava escondendo alguma coisa, ela era levada para esse banheiro. Não existia câmera, não existia protocolo decente, só existia poder na mão de quem estava de farda. E o banheiro era o cenário. O espaço que décadas depois continuava carregando o que foi vivido ali. Eu me perguntava se não era só sugestão, mas a memória do choro abafado nunca me deixou pensar assim. Não era eco, não era cano, não era vento, era humano. Era como se alguém tivesse se encolhido no canto, engolindo soluço. E eu só queria sair, fechar a porta e nunca mais voltar. Curioso que, em prisão, a gente vê homem adulto chorar quase todo dia. Preso que recebe notícia de morte, que descobre traição, que pega mais pena. Mas choro de mulher dentro da cadeia sempre tinha outro peso. Era diferente, era como se atravessasse uma barreira. E aquele banheiro parecia ter ficado impregnado dessa diferença. Depois que soube do passado do lugar, comecei a perceber outras coisas na rotina da ala. Algumas visitas evitavam até passar pelo corredor perto do banheiro. Eu nunca contei nada, mas às vezes via uma mãe puxando o braço da filha para andar mais rápido, como se tivesse receio de olhar demais para aquela porta. Era rápido, discreto, mas perceptível para quem trabalhava ali todos os dias. Um episódio que nunca esqueço aconteceu em 2015. Uma senhora idosa, mãe de preso, pediu para usar o banheiro. Expliquei que aquele era só para servidor, mas ela insistiu que não aguentava mais esperar. Pedi para uma colega acompanhar. Elas entraram e poucos segundos depois a lâmpada apagou. A senhora saiu assustada, ajeitando a roupa, dizendo que preferia segurar até chegar em casa. A colega me olhou com uma cara estranha e não comentou nada. Mas naquela semana inteira, ela se recusou a fazer ronda na ala de visita. Fiquei sem coragem de perguntar. Cada um lidava com aquilo do seu jeito. A penitenciária é cheia dessas marcas invisíveis, locais que guardam energia, como diz quem acredita. Eu, pessoalmente, nunca fui de religião nem de espiritismo, mas vivi o suficiente ali dentro para saber que a prisão armazena o peso do que acontece entre aquelas paredes. Não precisa acreditar em fantasma para entender.
Basta pensar em quantas vidas foram esmagadas ali, dia após dia, ano após ano. Isso não evapora, fica. Quando me aposentei, em 2018, achei que esse tipo de lembrança ia se apagar junto com a rotina. Mas não é assim que funciona. Até hoje, quando entro em um banheiro público e a luz pisca ou apaga de repente, meu corpo reage antes da razão. O coração dispara, a respiração prende, é imediato. Me sinto de novo naquele banheiro, com a lâmpada apagada e o som abafado de alguém segurando o choro. Já contei essa história algumas vezes para familiares, mas nunca com todos os detalhes. Eles acham que é exagero, que é só memória de prisão. Não insistem, mas eu sei que não é exagero. É lembrança real, tão clara quanto as revistas que eu fazia, quanto as portas que eu fechava. E se eu fecho a porta de um banheiro devagar até hoje, é porque aprendi que tem barulho que não precisa ser ouvido de novo. O mais difícil de carregar não é o que você viu, mas o que você escutou. Dentro de prisão, os sons ficam mais fortes que as imagens. Correria no corredor, chave rodando, portão batendo, grito de alarme. Tudo isso se mistura na sua cabeça e acompanha você mesmo fora dali. E no meu caso, junto com todos esses sons, ficou também aquele barulho baixo de choro sufocado, escondido na escuridão. Sei que, para quem ouve de fora, pode parecer coisa simples, até banal. Mas quem já viveu cadeia entende que são esses detalhes que te assombram. Não é rebelião que me tira o sono, é lembrar da lâmpada que apagava sempre no mesmo horário. É lembrar do silêncio pesado que vinha antes do fungado. É saber que aquele banheiro, mesmo vazio, nunca esteve realmente vazio. Hoje, quando penso nisso, não tento dar explicação. Não digo que foi fantasma, não digo que foi só memória. Foi experiência e ficou marcada em mim. A prisão me ensinou muitas coisas, mas a principal foi essa. Há lugares que não esquecem o que aconteceu dentro deles. E às vezes, o máximo que podemos fazer é fechar a porta com cuidado e seguir adiante. Se esse relato te prendeu até o final, comenta aí embaixo se você quer que eu traga mais histórias de prisão nesse estilo. E bora bater a meta de 1000 likes nesse vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo relatos pesados como esse.